Vamos fechar os nossos olhos, então. Deus tem uma palavra para nós hoje. Pai querido e Pai amado, nesta tarde tão especial, nós nos colocamos na Tua presença, clamamos a Tua misericórdia, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas nos abençoar. Senhor, agora em nome de Jesus, cobre as nossas vidas com Teu sangue, cerca esta igreja com muralhas de fogo, dá ordem aos Seus anjos para guerrearem por nós. A partir de agora, eu proíbo de agir no nosso meio todo espírito roubador da palavra. Está proibido de agir também no nosso culto todo espírito roubador da unção, todo espírito de bagunça, todo espírito de inquietação. Eu te amarro a partir de agora em nome de Jesus. Senhor, cobre as nossas vidas com o Teu sangue, libera a Tua bênção, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender a Tua palavra e sairmos cheios da Tua presença, em nome de Jesus, amém. O tema desta mensagem hoje é: lute pelo seu campo. E essa palavra se encontra em 2 Samuel 23, versículos 11 e 12, que diz assim: E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um campo cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele campo e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Nós vamos ver essa história, essa pequena história que está em 2 Samuel, aonde o povo de Israel estava num campo cheio de lentilhas, e este campo ele é invadido pelos inimigos. Todos fugiram. Ficou apenas um homem chamado Samá. Ele lutou com todos os inimigos, e Deus deu vitória a apenas um homem. E nós vamos entender essa história a partir de agora. Deus, Ele é especialista em transformar pessoas que não deram certo em mais do que vencedoras. Por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, amém? O nome Samá significa desolação, ou seja, devastação, extrema tristeza, aflição. Imagina um nome desse, mas mesmo seu nome, lembrando dor e tristeza, Samá conseguiu reverter a sua vida em alegria. Nesta passagem, Samá, que era um dos homens fortes de Davi, um dos valentes de Davi, aliás, ele era um dos 3 principais de Davi, se coloca no meio de uma plantação de lentilhas e a defende das mãos dos inimigos. Os filisteus, inimigos do povo de Israel, se juntaram numa grande multidão e invadiram este campo cheio de lentilhas. Todo o povo de Israel fugiu dos inimigos, mas Samá não fugiu. Enfrentou os inimigos e Deus deu vitória a ele. Vamos entender um cenário. Os filisteus são os inimigos. Samá pode ser qualquer um de nós que servimos a Deus. O campo, ele simboliza a nossa família. A nossa família é o campo que Deus nos deu. Ou o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa vida profissional, um negócio que Deus te deu, a sua vida espiritual, a igreja que você frequenta, a sua célula, a sua área, o seu setor. Tudo isso é o campo que Deus nos deu. E as lentilhas, que são as plantações que cresceram nesta terra, é a colheita. Tudo que foi plantado e agora seria colhido dentro do campo. Então as lentilhas simbolizam as nossas bênçãos. Por exemplo, você entra na igreja, o campo é a sua vida espiritual. E aí Deus te abençoa com célula, Deus te abençoa com discípulos. Isso é a plantação, isso é a colheita. No teu casamento, você casado, Deus então te dá uma casa própria para você e para sua família. Isso é a lentilha. Os nossos filhos também são lentilhas, né? São bênçãos que Deus vem derramar sobre nós. Imagina uma multidão de inimigos, então, vindo contra você dentro do seu campo, todos de uma só vez. Os filisteus representam os inimigos que se levantam contra nós. O propósito destes inimigos era destruir o povo e as plantações, quer dizer, acabar com as bênçãos. Este também é o propósito do diabo, nos destruir e destruir todas as bênçãos que Deus nos dá. Por exemplo, o campo simboliza o seu casamento. As lentilhas, como eu falei, simbolizam as bênçãos que recebemos de Deus sobre o nosso casamento. Então o inimigo, ele vem com tudo sobre o nosso casamento, tentando destruir tudo o que Deus fez nas nossas vidas.
Qual foi a reação do povo quando o inimigo chegou? Lembrando que a terra era boa, já havia sido plantada, já tinha colheita, e assim que os inimigos chegaram, o que o povo faz? Todos fugiram. E a reação de Samá? Permaneceu e lutou. Lutou bravamente para não conquistar, porque já era dele, mas para que não deixasse que o inimigo roubasse a sua bênção. Quando sofremos um ataque do inimigo, nós temos duas atitudes em qualquer área das nossas vidas. Primeiro, ou nós fugimos, como fez o povo, e deixe que o inimigo nos destrua, ou permanecer, enfrentar o inimigo e lutar. Quando fugimos de uma situação de luta, corremos o risco de perder todas as nossas bênçãos. Ah, mas Deus não falou? Mas por que você deixou o diabo entrar? Por que você não lutou? Nós precisamos lutar. O inimigo virá, mas a nossa posição é de lutar. Agora, quem garante vitória? O nosso Deus. Você luta e a peleja não é sua, mas é do Senhor. Qual tem sido nossa atitude, então, mediante as lutas? Estamos fugindo ou enfrentando as lutas? Preste atenção. O campo é seu. Deus deu para você. Ou seja, a família é sua. Tua família não é do diabo, não. O emprego é seu. Foi Deus que abriu a porta. Foi Deus quem te deu. O casamento é seu. Deus te deu este campo. Os filhos são seus. Quando você foge dos problemas, das lutas, você então está desistindo de tudo e abrindo espaço para o inimigo dominar sobre um lugar que Deus já te deu. Ah, mas por que o diabo roubou? Porque você não lutou e não esperou que Deus te desse vitória, porque aquilo que Ele te deu, o inimigo não tem poder para tomar, só se você deixar. Se você abrir mão, se você... Quantas pessoas estão casadas? Ai, na primeira briga vou embora para casa da minha mãe e vou separar. Deu de bandeja para o diabo a bênção que Deus te deu. No primeiro levante no trabalho, vou pedir as contas, não vou ficar aqui. Deu de bandeja para o diabo, o campo, o presente que Deus te deu. Vejamos o versículo novamente. E depois dele Samá, filho de Ageu Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um campo cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Quer dizer, o campo já estava com toda a plantação pronta para a colheita, não precisava fazer mais nada, ou seja, não era uma terra que ainda teria que ser plantada, não era uma terra infrutífera, era uma terra boa, que já havia sido plantada e que os frutos já haviam crescido. E o povo então foge de diante dos filisteus. Como que o povo, meu irmão, teve coragem de fugir e deixar para trás toda a colheita? Não sabemos quanto tempo eles levaram para plantar, quanto tempo esperaram para crescer nas lentilhas. E justo agora iriam embora. Era justo deixar tudo isso para trás para o inimigo vir e tomar tudo deles? Claro que não. Eu te pergunto, há quanto tempo você tem semeado sua vida no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida espiritual, na sua vida profissional? Será que vale a pena fugir, largar tudo, parar, desistir justo agora que você já pagou tanto preço por tudo isso? Há quanto tempo também você tem se dedicado ao seu ministério? Será que você teria coragem de deixar tudo que você conquistou agora para trás, por causa de uma luta que Deus já falou que vai te dar vitória? O que nos faz então fugir da luta, como todos fugiram de lá? Medo. Medo dos inimigos. Aliás, a sombra do inimigo já assusta. Você já viu que tem empresa que falou, estão falando que vai ter um corte. O irmão já não dorme mais, já fica apavorado. Nem oficializou. Fora, eu conheço casos de gente que pediu a conta com medo de ser mandado embora no corte. O que é isso, irmão? Olha que é doido, é absurdo. Não é verdade? Por quê? O medo. Olha, eu sinto que eu estou com câncer. Por quê? Porque eu vi na internet que a dor não sei das quantas. O que é isso? Que negócio é esse de declarar doença onde não existe, pelo amor de Deus? Muitas vezes tem a doença, a gente já declara a vitória, o contrário. Mas o medo já faz a pessoa ficar acamada, já faz a pessoa se prostrar, já começa a cair os cabelos. Por quê? Porque eu acho que eu estou com câncer. Ela acha, com medo. O medo apavora.
O medo do que vai acontecer nos faz fugir da luta. Medo de ser envergonhado. Medo de ser derrotado. Medo de perder. Você já viu que tem gente que ele prefere tirar o time de campo, porque ele fala, vai que eu perco, eu vou ser envergonhado. Mas se você tem Jesus, você vai ser mais do que vencedor, você nunca vai perder. É só colocar Jesus na frente. O medo nos faz fugir, porque estamos diante de algo que nós não queremos lidar. Nós não estamos preparados para guerrear e lutar. Mas Deus quer te fazer um guerreiro. Deus quer te fazer um valente. Ele já te deu o campo é teu. Mas você vai ter que aprender a lutar. Goste ou não goste para ter vitória. A vida é feita de lutas. Mas para quem tem Jesus, nós saímos todos vencedores. Amém? Deus vai nos fazer vencedores. O medo nos faz fugir, porque achamos que agora está tudo acabado e os inimigos irão vencer. O gigante bate na porta, você já cai para trás. Olha, os inimigos fugiram. Imagina o tanto de povo de Israel que tinha naquele campo. Saíram correndo. Vai para cima do inimigo. Foi todo mundo, um por um, desapareceu. Aí Samar olhou e falou, pelo amor de Deus, que povo covarde. Me deixaram sozinho nessa, porque ele decidiu ficar. Aí, quando temos medo, perdemos as forças e desistimos de tudo e de todos. Olha as atitudes de Samar diante dos inimigos. Este, pois, se pôs no meio daquele campo, o defendeu, feriu os filisteus e o Senhor efetuou um grande livramento. Primeira atitude de Samar. Todos fugiram, só ele ficou. Deixa eu te perguntar. Se na tua família ninguém mais quiser vir para a igreja, você continua vindo? Ai, não aguento mais, pastora, porque estou fraco. Ninguém da minha casa quer vir para a igreja. Vem você. O negócio é com você, não é com eles. Vai parar? Ai, ninguém mais quer me ajudar na célula. Faz você. Você é líder levantado por Deus. Você e Deus são maioria. Você não precisa dos outros, você precisa de Deus. Esvaziou a célula. Deus tem poder para encher e multiplicar mais do que quando você tinha antes. Deus só precisa de uma pessoa na posição. Quem está na posição? Então Deus vai te abençoar. Só isso. Todo mundo foi embora. Samar falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Deus me deu essa terra e eu não vou recuar. Não vou. Ele não foi covarde. Ele não teve medo de enfrentar tudo sozinho. As pessoas te abandonaram. Porque quando você está bem, irmão, é convite para tudo que é lado, sim ou não? Entra na pindaíba. Telefone nunca toca. Quando toca é cobrança. Estão te buscando, te caçando. Ninguém cuida de mim. Ué, e Jesus? Ele é o que na tua vida? Está reclamando por causa dos outros? Ninguém liga para mim. Irmão, para mim só ligam quando tem problema. Ninguém liga e fala, pastor, você está bem? Não. E eu continuo bem feliz para a honra e glória do Senhor. Ai, porque ninguém cuida de mim. Jesus cuida de você. E Ele é suficiente, maior do que qualquer homem, qualquer mulher na tua vida. Aprenda a depender do Senhor, de Deus. Ainda que você fique só, você e Deus são maiores. O que vier além de Deus é lucro. Se tiver 1, 2, 3, amém. Se não tiver ninguém também, eu e Jesus somos a maioria. Seus amigos e familiares te deixaram na luta. Porque os família caiu a caneta. Familiar só lembra que a gente é crente quando nós estamos na prova. E eles vêm, você não vai para a igreja? Nossa, porque quando você está na benção, ninguém lembra que você é crente, que você vai para a igreja. Entrou na luta, vem o povo. Mas você não está indo para a igreja fazendo campanha? Que luta é essa na sua vida? E aí eles nos acusam e nos abandonam. Não tem problema. Continue você. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode fugir no primeiro obstáculo. Aliás, irmão, aprenda uma coisa. Está tendo luta? É sinal de vitória. Está ficando mais difícil? É sinal que a bênção é muito maior do que você planejou, do que você imagina. Você não precisa de ninguém a não ser de Deus para te ajudar. Ainda que fique somente você como Samar, continue. Mesmo que todos em sua casa tenham desistido de lutar, você vai ficar. Você irá lutar por todos eles. Não saia de onde Deus te colocou. Você só terá vitória se permanecer no campo que Deus te deu. Não roube campo do inimigo. Não pule de campo. Fique no campo onde Deus te colocou, porque é ali que Ele garante vitória. Sua família é a família que Deus escolheu para você. Seu maridão é esse. Não é uma bênção? Sua esposa não é linda? Olha para ela, olha para ele.
É isso que Deus preparou. Teus filhos são estes. Ah, mas eu não queria. Querido, aprenda a agradecer por tudo que Deus tem feito. Essa é a família que Deus te deu. Essa é a igreja que Deus nos deu. Olha que privilégio, que bênção. Tem um lugar. Existem países no mundo que eles não podem congregar. Dariam tudo para estar no nosso lugar. Eles acham que a gente é a pessoa mais feliz do mundo. E nós temos uma igreja para congregar. Sua célula é a célula que Deus escolheu para você. É o teu campo de trabalho no mundo espiritual. Olha, então, a primeira atitude. Samar não sai. Todo mundo sai, mas ele permanece. Segunda atitude. Ele toma uma decisão no momento de crise. Com a invasão dos inimigos, uma crise começa. Samar precisou pensar rapidamente. Se ele iria com o povo, porque todo mundo foi embora, ou se ele iria ficar. Mas ele decidiu rapidamente que ele não iria fugir. Ele toma uma decisão no momento de crise. Ele iria ficar e lutar pelo seu campo. Muitas vezes, em tempos de crise, temos poucos minutos para decidir sobre algo. Você já viu muitas vezes você está naquela entrevista de emprego? Aí a selecionadora faz uma pergunta, na hora o diabo já vem. Mente. Fala que é isso mesmo. E na hora, o Espírito Santo fala, não mente. E você tem que tomar uma atitude rápida. Que atitude você tomaria? Pastora, não sei. Na hora você fala, ore. Espírito Santo me ajuda. Você já viu que tem resposta que você tem que dar rápido? Não dá nem tempo muitas vezes de jejuar, de buscar. Mas o Espírito Santo está dentro de você. Pergunta para ele. E faça aquilo que ele determinar. Claro que o Espírito Santo não tem pacto com mentira, com coisas erradas. Mas ele vai ter sempre o pacto com a verdade. É neste pequeno espaço de tempo que muitas vezes você tem que tomar uma decisão que o inimigo vai querer agir. Se tomarmos uma atitude errada, poderemos pagar um alto preço pelo resto da vida. Quantas pessoas que tomaram decisões erradas, se precipitaram no falar e hoje estão pagando um preço altíssimo. O que fazer então em tempos de crise? Precisamos aprender a orar e entregar tudo para Deus. Não tome nenhuma atitude pela sua carne, ou seja, sem a presença de Deus. Aprenda a orar, buscar ao Senhor, para que Ele peça para que Ele te direcione e te oriente sobre o que falar e dizer. E ainda que seja uma decisão rápida, o Espírito Santo é vivo e habita dentro de você e não vai te deixar errar. Terceira atitude de Samar, então ele não fugiu, ele ficou sozinho, ele tomou uma atitude rápida, segundo o coração de Deus. Terceira atitude de Samar, este, pois, se pôs no meio daquele campo. Samar se coloca no meio do campo. O que quer dizer isso? Que nós só vencemos a batalha quando estamos no meio dela. Você não pode ter medo de entrar de cabeça no meio dessa luta. Samar não ficou nas beiradas apenas observando. Tem gente que ele fica assim, só nos cantos espiando. Não sei se eu vou. Já viu aqueles homens indecisos para casar? 10 anos enrolando a moça, né, Alain? Não, Alain vai casar agora no meio do ano. Olha, aí ele fica, não, estou orando. Irmão, 10 anos para orar para casar é brincadeira, né? Ele não está orando, ele está enrolando. Ele está nas beiradas. E cuidado com gente que fica em cima do muro, que é beirada. Se a turma, a maioria vai para lá, ele vai junto. Se a maioria vai para cá, ele vai também, porque ele não tem opinião própria. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Sabe o que Samar fez? Ele não ficou acuado nela na beiradinha. Ai, quantos inimigos me deixaram aqui sozinho. Não, ele falou, eu vou lá no meio para todo mundo ver. Foi todo mundo embora, mas eu fiquei porque eu sirvo a Deus e Deus vai me abençoar. Meu irmão, crente que é crente dá a cara para bater. Crente que é crente não recua, não fica escondido embaixo, ninguém pode me ver. Que é isso? O general de guerra está na tua frente, abrindo o caminho para você passar. Não pode ter medo, tem que ir em cima. Ele foi para o meio da guerra, se expôs. Todos os inimigos tiveram que ver que Samar ficou. Eles falaram, eita, o campo não é nosso? Não, querido. Tem homem de Deus ainda. Tem algum homem e uma mulher de Deus aqui ainda? Então se prepara, porque Deus vai declarar a tua vitória. Quem vive nas beiradas mostra que tem medo de enfrentar a situação. Nunca toma decisão, nunca toma partido de nada. Hoje o Senhor te chama para ir para o meio da guerra. Não tenha medo.
Pare de ficar apenas observando nos cantos, nas beiradas, para ver no que vai dar. É tempo, meu irmão, de enfrentar o inimigo de frente. Chama a luta para você. Põe Jesus na frente e Ele vai garantir vitória na tua vida. E tem gente também que é assim. Ele finge que não está acontecendo nada. Já vi aquelas caras de paisagem? O mundo está desmoronando. E ele, o que será que está acontecendo? Não sei. Ó céus. Irmão, acorda, filho. A casa está caindo. Jesus te chama para uma posição. Se posiciona. Fala, a luta agora, o negócio é comigo. Porque Deus vai me dar vitória. Não fuja da tua luta, hein? E esse negócio também de ficar com o cobertor em cima, dormindo o dia inteiro. Para o dia, porque eu quero que a luta acabe. Vai piorar. Você tem que levantar e ir para cima, que é assim que Deus garante vitória. Não vai se esconder, não. Vá para o meio do campo de batalha, pois lá Deus te dará vitória. Olha a quarta atitude de Samá. Então, ele ficou sozinho, mas não teve medo. Tomou uma atitude rápida de ficar ali. Não ficou acuado, posicionou-se. E olha a quarta atitude. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, quer dizer, não era meia dúzia não, de gato pingado, onde havia um campo cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele campo. No meio do campo, olha essa palavra. Samá não foi defender apenas as lentilhas, as bênçãos. Mas ele foi defender o campo todo. Ele podia falar para os inimigos, espera que eu vou pegar umas bacias para pegar a colheita, depois vocês podem ficar com o campo. Não. Era do campo que saíam as bênçãos. Que negócio é esse? De dizer que você não se separa por causa dos teus filhos, hein? Teus filhos são lentilhas. O campo é o teu esposo. O campo é a tua esposa. Você não vai lutar somente pelos teus filhos, que são as bênçãos, as lentilhas, as lentilhinhas do casamento. Mas você vai lutar pelo campo todo. Aliás, quem que produziu a lentilha com você? O marido e a esposa. Você produziu a lentilha sozinho. Então, o campo é que produz a bênção. A partir de hoje, você vai declarar que você vai lutar pelo campo que Deus te deu. Nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Lute pelo campo todo, a sua vida espiritual. Isso inclui seu chamado, sua célula, seus discípulos, sua área, seu setor. Aí tem gente que fala assim, eu só não saio da igreja por causa das amizades. Ou senão assim, eu não saio da igreja porque eu amo minha célula. Célula é lentilha. Discípulo é lentilha. O campo é a igreja, porque é aqui que começa a tua vida espiritual. Como que você fica no lugar que você gosta da célula, mas não gosta da igreja? Você está rejeitando o campo que vai frutificar na tua vida? Toma cuidado, porque você vai perder o campo e a lentilha que é a colheita. Amizades são lentilhas, ou seja, bênçãos que Deus derramou dentro do campo espiritual. Você não vai sair da igreja, porque a igreja é o campo todo. E aqui inclui célula, discipulado, amizade, chamado, ministério, tudo. Você vai defender o seu campo todo. Portanto, aprenda a lutar pelo campo todo e não apenas pelas bênçãos, pela lentilha. Quinta atitude de Samá, que também o fez vencedor. Este, pois, se pôs no meio do campo e o defendeu. Imagina Samá, no meio do campo, o povão covarde foi embora. O homem ficou sozinho. Aí ele podia falar assim, tá vendo? Olha esse povo covarde, me deixaram sozinho. Onde já se viu isso? Eu fiz tanto por eles agora me abandonaram. E blé, 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 e blé, blé, blé. Meu irmão, dá tempo de reclamar quando você está na luta? Não. Dá tempo de falar mal do campo? Não. Samá não parou para fazer isso, mas Samá defendeu o seu campo. Samá foi para cima do inimigo e defendeu o seu campo. Defender é resistir ao ataque. Proteger contra o perigo. Samá defendeu e protegeu do ataque o seu campo. Sabe o que o inimigo quer que façamos em tempo de guerra? O diabo quer que falemos mal do nosso campo e que briguemos dentro do campo. Samá podia começar a brigar com todo mundo que deixou ele sozinho. Mas a guerra dele não era com o povo dele. A guerra dele era com os inimigos. Meu irmão, no teu casamento, a tua guerra não é com o teu cônjuge. A tua guerra é com o diabo. Você já viu que no primeiro... qualquer fusquinha já fica sem falar, fica embirrado, briga, bate boca, porque sempre tem que ter um vencedor. Casamento não tem vencedor, porque vocês são um só, não é dois. Quando se casa, a Bíblia diz que se torna um. Como que vai brigar com a própria carne?
O inimigo espera de nós reclamações, murmurações, acusações, mas Deus espera que possamos defender o nosso campo com palavras, com atitudes. Por exemplo, seu casamento é seu campo. Quando há uma crise, o inimigo quer que você fale mal do seu cônjuge, brigue muito, fique de cara virada. Vamos dar um exemplo. A mulher tem TPM 30 dias por mês. E aí o homem, sabendo disso, ele vem e provoca. Você já viu? Tem dia, irmãos, cadê os homens dessa igreja? Tem homem nessa igreja? Tem dia que a gente não quer falar, a gente não quer conversar. A gente quer meditar, ficar na benção. E vem, e começa a cutucar. E fala, até que você dá um berro. Nossa, por que você está endemoniada? Por causa de vocês. Irritou até levar. Agora, vamos para o contrário, irmãs. Calma que Deus vai falar. E as irmãs que quer... Aprendi esses dias, DR. Quem sabe o que é DR? Discutir a relação. O homem chega cansado, mal cheiroso, para não falar outra palavra. Aí ele tira aquele sapato que nem barata fica em casa. Deita no sofá. A mulher fala, bem, agora nós vamos conversar, porque eu te esperei o dia inteiro para falar. Porque o nosso casamento... E o homem, para de falar que eu não estou bem. Não, porque nós vamos conversar, e nós vamos conversar, e nós vamos conversar. Para que eu estou irritada, para que eu estou irritada. Até que a bomba estoura, tem aquela brigaiada, e depois que briga, fica quieto. Já viu que cada um vai para um lado, acabou a briga, deu a discussão, os filhos chorando, tudo, aí vai cada um... Aí dorme um de cara virada para o outro, fica uma semana sem se falar. Uma briga em cima de outra briga, sim ou não? Desnecessariamente, sim ou não? Você viu, irmão, que 90% das nossas brigas são desnecessárias? É verdade ou não? É bobagem. Aliás, as grandes separações começaram com pequenas brigas. É aquela coisa de deixar a toalha molhada em cima da cama. Você que não casou ainda... Vocês fazem favor de não colocar a toalha molhada em cima da cama, porque a gente odeia. Cadê os homens que não casaram? Levanta a mão os meninos que não casaram. Por favor, faz o favor de botar a toalha pendurada lá no banheiro, em nome de Jesus. A gente não gosta. Pois aí eles provocam. Quem manda na casa sou eu sou o varão. E vai, pum, a toalha. Irmão, e aqueles que deixam o rastro quando chega? Você vê o rastro? Eu sei onde meu marido vai. Meia, sapato... toalha, calça, camisa. Ele passou por aqui. Como você sabe? Espírito de adivinho? Não. Pelo caminho que ele deixou de roupa. Nós não gostamos. Mas você vai brigar há 20 anos? Não. Sabe o que tu faz depois de 20 anos? Você vai catando tudo. Põe no balde, guarda o sapato. Porque senão vai ser briga todo dia. Quem casou novo, aprenda. É pro resto da vida. Eles não aprendem, não. Mas são brigas desnecessárias, sim ou não? Começou com a toalha. E aí já irritou. Nunca brigou como namorava, porque não morava junto. Aí, aquilo começa a pegar pesado. Começa a pegar pesado. Quando você vê, você está na separação por uma bobagem. Porque a gente não defende o que é nosso. A última atitude que o inimigo quer que façamos é exatamente o contrário. Por isso, meu irmão, é que é difícil quando a luta passa voltar ao normal. Sabe por quê? Aí fizeram as pazes, voltou ao normal. Mas quando nos agredimos com palavras, com atitudes, saímos machucados. Aí a luta passa, mas as feridas ficam. Quantas pessoas com mágoa do cônjuge, porque no momento de briga falou que não devia. Aí o marido fala, mas nós já não fizemos as pazes, não está tudo bem. Mas eu não gostei do jeito que você falou comigo. Aí a mulher fica bicuda, mais 2 dias, porque a briga acabou, mas agora é o bico da briga, que não era para ser briga. Eu não achei certo o tom de voz que você usou. Bem, mas já não está tudo resolvido. Aquela tá, mas essa não está ainda. Eu tô bicuda. Se você não tivesse falado grosso com ela, estava tudo bem. Mas o homem quer dar a palavra final no grito. Irmão, nós somos sensíveis. Nós somos flores, né? Nós somos delicadas. Meu marido fala que eu não sou delicada, mas eu sou delicada, né? Nós somos frágeis. Nós temos um vasinho frágil. Qualquer grito a gente trinca. Tem que tratar com amor.
falando baixo, mansinho, igual os homens dessa igreja. Vocês não falam mansinho com as mulheres? Glória a Deus, né, irmãs? Não é? Estou falando dos maridos de fora, que os maridos falam baixinho, com aquela calma. Não é? A crise passa, mas a mágoa não. E uma mágoa desnecessária, porque não era para ter brigado por causa da briga. A gente briga por causa da briga. Depois se ofende porque fez as pazes e continua do jeito que foi resolvido. A briga não pode. Portanto, aprenda a defender o seu... Meu irmão, aprenda a defender o teu esposo. Você está com raiva dele, mas você não vai dar gosto pro diabo de falar mal dele, de falar mal da tua esposa. Você está muitas vezes irado com os teus filhos, mas não dê esse ponto pro inimigo de falar mal dos teus filhos para ninguém. Desabafe com Deus, não fale mal do teu trabalho. E caiu a caneta aqui que eu vou falar agora. O irmão ora, e a irmã também. Deus abre a porta. Irmão, passou 3 meses. Eu não aguento aquele serviço. Oh, lugar horroroso. Eu detesto trabalhar lá. Ele olha pro relógio e fala, ai, tá chegando a hora. Toca amanhã, levanta cedo para ir trabalhar naquele martírio de novo. O que você está fazendo lá então? Você está reclamando do campo que Deus te deu. Sabe quando que você vai ser abençoado? Nunca. Ah, pastor, mas lá no meu serviço todo mundo fala mal. Mas você não é todo mundo, você é servo de Deus. Aí é mandado embora, vem fazer campanha aqui na igreja. Toca nós orar 2 anos seguidos. Porque está na prova, tu vai ficar na prova. Irmão, aprenda a falar bem do teu campo. É o trabalho que Deus te deu. Você pode até não gostar, mas isso não te dá o direito de falar mal. Mande currículo e procure outro emprego. E quando sair, saia dignamente, ou peça a tua conta, ou faça um acordo com dignidade. O patrão fala, não, eu não quero que você seja mandado embora, você é uma bênção. Porque tem gente que a gente ora para sair logo. Sabe a laranja podre dentro do cesto? Ela estraga todas as outras laranjas. Que não sejamos nós, os cristãos, uma laranja podre falando mal no nosso trabalho. Aprenda a defender o campo que Deus te deu. Num tempo de crise, de luta, evite falar mal também na sua casa, evite brigar. Porque assim, quando a luta passar, e toda luta passa, não haverão marcas e nem ressentimentos. Tem um problema? Irmão, está todo mundo pilhado, nervoso? Fecha a boca, vai um para o quarto, outro vai para a sala, vai orar, vai buscar Deus, vai ouvir louvor, vai ler a Bíblia. Não é melhor do que ficar um provocando o outro até a bomba explodir e depois a gente ter marcas e ressentimentos para consertar? Como que eu defendo o meu campo? Seja o campo da família, o campo da vida profissional, o campo da vida espiritual. Quando eu falo bem, quando eu não permito que ninguém se intrometa com opiniões que irão me enfraquecer. Quando eu resisto aos sinais do inimigo, de brigar, de discutir. 6ª atitude de Samá que o fez vencedor, sozinho. Ninguém estava com ele, ele lutou contra os inimigos sozinho. Este, pois, se pôs no meio daquele campo, os defendeu e feriu os filisteus. Samá não teve medo de lutar contra os filisteus. Na tradução da Bíblia NVI, que é a que eu gosto mais, a Nova Versão Internacional, nós vamos ver a versão de verdade, né, mais atualizada. Olha o que a Bíblia diz. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Sabe quando você e eu teremos vitória no meio dessa luta? Quando nós tomarmos posição no meio do nosso campo, defender aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e Deus vai nos dar a vitória contra os nossos inimigos. A Bíblia diz que ele tomou posição no meio do campo. Foi lá e falou, pode todo mundo ir embora, mas eu estarei aqui lutando. Ele não apenas feriu, mas derrotou os inimigos. Quer dizer, sua atitude de não desistir, de lutar sozinho, fez com que ele vencesse todos os inimigos. Deus dá vitória para Samá. Ele vence todos os inimigos lutando sozinho. Não é um homem corajoso? Irmão, que homem corajoso. Afinal, ele era um valente de Davi, mas nem sempre foi assim. A gente olha para um homem que ficou sozinho no meio de um campo, todos o abandonaram, Deus dá vitória para ele sozinho, a gente fala, gente, que coragem é essa? Quem foram os valentes de Davi? Foram homens que se tornaram acima da média em habilidades de guerra. Homens fiéis a Davi e valentes. Os valentes de Davi eram um exército de muitos homens especiais. Agora, olha que tremendo que a Bíblia diz. Mas 3 deles eram excelentes, acima da média.
Quem eram os excelentes? Vamos conhecer a história deles, se a gente vai ficar passado. 2 Samuel 23:8. Estes são os nomes dos, olha como a Bíblia fala, dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe de 3 guerreiros principais. Olha o que ele fez. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Sozinho. Os 3 têm em comum, sozinho. 800 homens com uma lança só. Depois dele, Eleazar, filho do Aroíta Dodô. Ele era também um dos 3 principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz para a batalha. Olha o que esse Eleazar fez. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. De novo, os israelitas correram, porque era tudo covarde. Ele falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele lutou, matou todo mundo. Lutou tanto que a espada grudou na sua mão. Isso mostra que em momento nenhum ele deixou a espada. E o último, Samá. Este que nós acabamos de ler, que sozinho derrotou todos os inimigos, porque decidiu ficar, decidiu lutar. Nem sempre eles foram excelentes. Veja, quem foram esses homens? Jabezão, Eleazar e Samá e tantos os outros 400 valentes de Davi. Será que eles eram corajosos? Será que eram homens destemidos? Não. Olha o começo deles. 1 Samuel 22:1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele. Olha eles aqui. Todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. E ele, Davi, se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E quem era Samá? Quem era Jabezão? Quem era Eleazar? E tantos outros valentes, e esses 3 os mais excelentes? Eram os endividados, os descontentes, cheios de pecado, que foram se esconder junto com Davi na caverna de Adulão. Sabe o que eles foram fazer na caverna? Se esconder para esperar a morte chegar. Com certeza tinham sido já desprezados pela sua família, não mais considerados pela sociedade, homens covardes, para se esconder numa caverna é covarde. Deus faz de um covarde um homem valente. De uma pessoa que não tinha nada, ele faz tudo. Davi estava só e refugia-se na caverna de Adulão. Lá conhece homens endividados, com dificuldades e descontentes. Deus, através da vida de Davi, transforma estes homens derrotados em verdadeiros valentes. A caverna não foi lugar de derrota, mas de vitória. A caverna foi lugar de um novo começo. Você está hoje escondido numa caverna? É o começo de uma grande história na tua vida, em nome de Jesus. Samá foi um deles. Tornou-se tão corajoso e valente, que mesmo com todo o povo fugindo dos inimigos, ele decidiu ficar e lutou sozinho. Tornou-se tão corajoso e valente, que transformou-se em um dos 3 melhores homens do exército de Davi. Irmão, de um endividado, desgostoso, ele torna-se acima da média. Você sabe que a Bíblia diz isso. E eu quero profetizar na minha vida e na tua, que por onde a gente passar, nós vamos ser homens e mulheres excelentes acima da média. Você não vai ser mediano, você não vai ser razoável, mais ou menos, mas Deus quer te fazer acima da média. Excelente no teu trabalho, excelente no teu ministério, excelente na tua família. Eles conseguiram, e a mesma unção da vida deles pode passar para a nossa vida. Samá fez parte de um grupo de homens notáveis, dotados de uma capacidade extraordinária para a batalha. De covarde, tornou-se corajoso. De desiludido, tornou-se valente. De aflito, tornou-se valoroso. Conseguiu vencer o seu homem interior. Lutou bravamente contra o espírito de derrota que o diabo queria colocar nele. Deixou-se ser moldado por Deus. Você se deixa hoje ser moldado por Deus? Deus vai te fazer acima da média, mais do que vencedor. Assim, Deus quer fazer conosco também.
Quem sabe você está aqui hoje também desgostoso da vida, desiludido, endividado, sem esperanças. Mas Deus quer te transformar num homem, numa mulher valente, destemido. Você e Deus são maioria. Samar foi posto à prova na luta contra os filisteus e venceu. Ficou sozinho, sem mais ninguém para o ajudar a lutar. Enfrentou os seus inimigos de frente e os venceu. Talvez se fosse lá no passado dele, teria fugido com a multidão, teria se acovardado, a gente nem ia saber o nome dele. Mas ele foi transformado pelo Senhor, foi mudado por Deus. Samar lutou bravamente pelo seu campo, não se intimidou quando ficou sozinho. Portanto, meu irmão, não desista. Não tenha medo de ficar sozinho nesta batalha. Você e Deus são maioria. O valente é aquele que não desiste quando todos desistem. O valente é aquele que continua lutando mesmo quando todos fogem. Não desista da tua família. Não desista do teu casamento, que é o teu campo também. Não desista da tua célula. Não desista da tua igreja. Não desista de você. Olha o que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever no Salmo 113 nessa luta. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Deus vai fazer de você um príncipe, uma princesa, um guerreiro forte e valente. Vamos nos colocar de pé, pessoal do louvor. O choro pode